Hoje o nosso tema é dons espirituais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esses dons, sobre algumas bases, né, que podemos estar buscando aí. E também perguntas de muitas pessoas, às vezes ficam confusos, né, sobre esses dons. Muitas pessoas, às vezes, causam uma certa desentoada, sem saber aonde eu posso usar esse dom. Esse dom é gratuito para todo mundo? Esse dom, ele pode aflorar em qualquer um, ou melhor, naqueles que professam a fé em Cristo? Vamos buscar um pouquinho mais entender sobre os dons do Espírito. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito e que devemos o adorar. Se Deus é Espírito e devemos o adorar, isso quer dizer, no sentido da adoração, está, isto é, devemos servir, cultuar e ministrar. Esse é o serviço de estarmos adorando a Deus. Posso estar adorando, servindo ao Senhor, servindo na casa do Senhor, servindo o meu irmão. Também posso estar adorando a Deus, cultuando a Ele, trazendo um culto de louvor e adoração, trazendo um culto de ministração, um culto que seja voltado para o Senhor. Atentamos aqui, um culto voltado para Deus, não um culto voltado para o homem. E isso já é um tema para outro estudo. E ministrando, sendo ministros da palavra de Deus, sendo ministros na casa do Senhor, seja dentro, seja fora. Ser ministro da casa do Senhor, ser ministro do Senhor não quer dizer exercer só algo dentro da igreja. Mas você precisa ser o missionário, a missionária, o pastor, a pastora, dentro e fora. Para quê? Para que esses dons espirituais sejam completos na minha vida. Os dons espirituais, ele não é só dentro da igreja você tem o dom espiritual. Isso quer dizer que você, dentro e fora, você é um ministro do evangelho. Você é um ministro que pode ter os dons espirituais e desenvolvê-los ao longo do tempo, recebendo a graça de Deus para estar usando os dons espirituais. E se Deus é espírito e temos que o adorar em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 23, vai estar falando muito bem sobre isso. Os dons são uma forma de cultuar e adorar ao nosso Deus. Os dons espirituais não é, gente, exclusivamente porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou melhor do que A, ou porque eu sou melhor do que B. Não. Os dons ministeriais, ele tem um propósito: adorar o nome do Senhor. Eu tenho o dom de cura. Aí a pessoa chega lá e está na sua casa e você começa a se exaltar com aquilo ali. Os dons ministeriais não é para venda. Os dons ministeriais não é para você achar que você é o melhor do que o seu irmão. Ele tem um propósito para isso. E o propósito sempre será o reino de Deus. Então, se alguém que fala, que profetiza, e chega botando número, chega pedindo dinheiro, chega pedindo algo, peraí, se eu recebo algo gratuito de Deus, por que eu estou vendendo? Então, vamos nos atentar aí. Claro que eu vou pegar,
dentro dos dons aqui ministeriais, eu vou estar falando também de cargos, tá? De dons ministeriais, juntamente com os dons espirituais, certo? Então, há cerca de vários trechos falando sobre os dons ministeriais. E vamos encontrar em vários livros e capítulos aí falando um pouco sobre esses dons. Se vocês quiserem anotar, anota aí em Romanos capítulo 12, versículo 4, 8. Em Coríntios 12, 13 e 14. Efésios 4, 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Vai ter uma diversidade, uma gama para estarmos absorvendo e estudando isso tudo. E vamos lá. A palavra de Deus diz que, ora, em Coríntios, capítulo 12, versículo 4, vai dizer, 4 ao 6 vai dizer, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em todas as coisas. Então, vamos classificar aqui esses 3 versículos em 3 pontas. Você pode ver que no 4, aí vai falar há diversidade de dons, mas o Espírito, estamos falando do Espírito. Aí no 5, há diversidade de ministério, mas o Senhor, podemos classificar nosso Senhor Jesus Cristo. Há diversidade de operações, mas o mesmo, Deus é quem opera, aí está falando de Deus. Em todo. Claro, há aqui temos que ter uma certa sensibilidade, né, nas operações, tá? Então, no grego, a palavra dom tem a mesma raiz primitiva que graça, que é charismata, ou charis, que significa algo gratuito, dado pelo Espírito Santo. E se algo gratuito, dado pelo Espírito Santo, e além de ser algo que eu não mereço, eu tenho o dom do Espírito, mas é algo que eu não mereço. Creio que muitas pessoas podem se sentir aqui, mas eu tenho e eu nunca senti que eu sou capaz de ter esse dom, mas é dado pela graça. Não merecemos. Nenhum de nós merecemos. Mas Deus distribui gratuitamente. E aí, eu quero que vocês entendam uma coisa, amados irmãos. Isso não nos... isso exclui, né, a ideia de merecimento pessoal para receber esses dons. É porque eu sou bonzinho, é porque eu faço isso, eu ando na vontade, eu faço assim, 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 então Deus me abençoou, é porque eu estou fazendo... Não, não, não. Isso exclui totalmente essa questão de merecimento, porque nenhum de nós merecíamos. Mas Deus dá a quem Ele quer, a quem Ele seleciona. E muitas das vezes eu posso olhar para A ou para B e dizer, fulano não merece, não merece. Mas Deus está falando, é eu que dou. Você não tem nada a ver com isso. Mas porque fulano tem o dom de língua e eu não tenho. Mas é Deus quem dá. E eu não posso interferir no que é de Deus. Como o dom é gratuito, dado pelo Espírito, ele pertence a Deus.
mesmo que seja dado, ele pertence a Deus. Por quê? Porque ele pode ter te dado, mas a operação desses dons só é mediante a ação de Deus. Não é eu ganhei e qualquer hora eu posso fazer como eu quiser que ele vai ser ativado. Não, não é assim. Ele é ativado mediante quando Deus quer agir. Seja para curar, seja para falar para a sua igreja, seja a forma que Deus quer usar ali a pessoa ou o profeta. Então, temos que estar sensíveis e habilitados para tal. Então, devemos haver muita reverência na manifestação dos dons. Eu vou repetir para vocês. Precisa haver muita reverência ao receber tais dons. Eu quero frisar novamente o que eu acabei de falar para vocês. Se Deus me dá um dom, isso não me dá liberdade de profetizar e falar o que eu acho que Deus está falando. Não me dá liberdade de querer levar uma oração de cura, vamos dizer assim, se Deus não permitir. Porque eu posso ter recebido, mas a ação é mediante a Ele. Porque, como eu falei lá no começo, se não é para glorificar a Deus, você pode até tentar agir ou talvez enganar muitas pessoas. Mas a operação de Deus não age ali. E não quero entrar nesses deméritos, mas já colocando aqui brevemente. E há muitos no tempo de hoje que fazem exatamente isso, achando que é Deus que está falando. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? Deus usando, eles estão usando Deus. Eu não gosto porque ninguém consegue usar Deus. Mas já tentando assimilar isso, como os demais usam, é tentar usar o nome de Deus, o poder de Deus, sem a manifestação de Deus. Pode ser a manifestação de outro ser, mas não do Espírito Santo de Deus. E o cuidado, vamos falar sobre discernimento aqui, e o cuidado para muitos crentes se atentar quando é e quando não é de Deus. Seguimos. Então, temos aqui 3 classificações. Eu vou classificar em 3 grupos, e cada um desses grupos estarão 3, né, dons. Eles vão estar classificados em 3 etapas. Dons de revelação, dons de poder e dom de inspiração ou vocais. Dom de revelação, dentro do grupo de dons de revelação, está a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espírito. No grupo dos dons de poder está a fé, a cura, dom de cura e dom de operação de milagres. E, por último, no terceiro grupo, ele vai ter o dom de profecia, dom de variedade de língua e dom de interpretação de língua. Eu creio que, para falarmos sobre os dons de língua, variedade de línguas e interpretação de língua, estaremos falando exclusivamente em uma live. Eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu creio que a semana que vem estaremos abordando mais esse assunto
trazendo um pouquinho mais, tentar trazer um pouco mais rebuscado, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo esses parâmetros, tendo 3 grupos, e eu quero que os irmãos, se tiver que anotar, anote aí. Há regras para governar ou usar os dons de Deus. Isso é, iremos encontrar essas regras biblicamente, tá? Não estou falando de mim. É biblicamente você vai encontrar essas regras. Fazer tudo com decência e com ordem. Em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 14, 40, que vai estar falando sobre isso. 14, 40, que vai dizer: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Segundo, devem ser usados com amor. Já foi lido aqui, em Coríntios 13, versículo do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e que eu tenha tamanha fé, pondo de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Certo? Vamos para o terceiro. Na regra para governar tais dons, que é: o espírito é sujeito ao profeta. O espírito é... E o espírito do profeta, tá? Desculpa. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Onde que tem isso? Porque muitas pessoas vão pegar, não, mas está escrito que o espírito é sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Vamos lá, está em 1 Coríntios, capítulo 14, ainda no capítulo 14, versículo 32, que vai dizer, marca isso a Bíblia, deixa bem marcadinho: o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Então, eu estou movido pelo Espírito, eu estou fazendo isso porque o Espírito... Ei, Deus não é Deus de confusão. E você pode muito bem saber o momento de falar, o momento que Deus quer agir, o momento que Deus quer falar com você, sem baderna, sem causar alvoroço. Então, quando alguém chega... E vamos atentar algo importante. Júlio, mas como é que você sabe que é o espírito do profeta? Veja que o espírito aí está escrito com E minúsculo. A maioria das vezes que você encontrar espírito sendo o Espírito Santo, ele vai estar em letra maiúscula. Pelo menos as Bíblias mais fiéis são assim. Mas vamos lá. Seguindo. Então, quando você vê baderna, discórdia, pode usar a autoridade de Deus que está na Bíblia. Porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão, de disse-me disse, bate-bate. Tem que haver reverência. E a presença de Deus, temos que entender quando temos essa acessibilidade, quando Deus nos usa, que não falte em você
o respeito, temor e tremor a Deus. Porque você está recebendo algo da parte de Deus. E que você seja sábio, inteligente e com discernimento para saber como agir. E isso vai estar incluído até nos primeiros que vamos estar falando aqui, que é sobre o dom da palavra. Mas sabendo, porém, Deus não é Deus de confusão, certo? Assim também, vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Sabendo também que a submissão é absoluta para a vontade de Deus. Entendemos aí? E aí, vamos para os pontos muito interessantes aqui. Para buscar esses dons, requer também um pouquinho de sacrifício da minha e da sua parte. E quais são esses sacrifícios que eu preciso estar fazendo? Santificando, ou melhor, separação, ter lavado, remido, para buscar tais dons. Não creiam, não achem que você, estando no mundo todo perdido, fazendo o que bem quer, que você vai receber os dons de alguém que é santo. E ele requer a santidade do seu povo, requer a santidade da sua igreja. Já ouvi algumas pessoas falando, mas Deus usou alguém que está envolvido com tráfico para falar comigo. Ele pode ter usado, mas ter o dom requer santidade, requer separação, para que isso permaneça em você. Porque se Deus usa alguém, usar é diferente de Deus te selar com os dons. Outro ponto, uma vida de oração. Em 1 Coríntios 12, 31. Coríntios 12, 31, vai estar falando... cadê? É 31? É. Ah, tá. Entretanto, procure com zelos os melhores dons. E para você buscar com zelo os melhores dons, o que você tem que fazer? Orar. Buscar intensamente para recebê-lo. E outro ponto crucial é ter fé. Como é que você vai ter um dom se você não tem fé? Então, é um outro ponto a ser anotado aí. Os dons vêm segundo a medida da fé. Os dons são manifestados do Espírito, manifestações do Espírito de Deus. E devem deixar fluir, devemos deixar fluir a manifestação do Espírito de Deus. Devemos deixar fluir os dons de Deus nas nossas vidas. Não somente dentro da igreja, como eu falei antes, não somente dentro da igreja, mas também fora dela, que é necessário, muito mais necessário, essas manifestações, para que o não crente, para que o não convertido saiba que Deus é na sua vida. E vamos lá, tem 2 pontos que devemos que ter aqui. Devemos andar
no Espírito, no poder do Espírito, e não somente estar cheios do Espírito. Há uma diferença de andar no poder do Espírito e de ser cheio do Espírito. Tem pessoas que são cheias ali e no outro dia acabou. Tem pessoas até que manifestam ali um dos dons, mas no outro dia parecem estar vazios. E a presença de Deus, a glória de Deus, ela pode fazer isso. Mas um crente pautado na palavra, um crente que está muito bem instruído, ele recebe hoje, mas ele vai continuar andando em espírito, buscando as coisas do espírito. Mas quando você não é muito instruído na palavra, muito instruído, hoje você recebe, amanhã você está de chocarrice. Você está brincando, você está fazendo algo que não condiz com o presente que você recebeu. Certo? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Faça um sinalzinho. Ninguém tá aí, não? Opa, estão sim. Vamos lá, então. Vamos continuar. Os dons, os dons e o fruto do Espírito. Vamos entender um pouquinho? Os dons não identificam maturidade cristã. Entenda isso. Os dons não identificam maturidade cristã. Agora, o fruto, ele é trabalhado diariamente. Ao decorrer do tempo, você vai adquirindo esse fruto, tendo amor, tendo longanimidade, tendo perseverança, e você vai construindo um caráter cristão. Já nos dons, ele não é para um crescimento assim de caráter, mas sim você vai estar ali, claro, vai estar amadurecendo, mas a questão dos dons não é para um crescimento como cristão. Agora, os frutos, ele automaticamente, você vai gradativamente, você vai crescendo, porque você vai mudando o seu comportamento. O que era antes já não é mais. O que roubava antes não rouba mais. O que era irado facilmente, agora você é mais longânimo. Tendo, usando, controlando o seu temperamento. Entende, irmãos, o que eu estou falando? E aí, mas não devemos deixar, gente, um dom, os dons, eu vou buscar só o fruto. Não, eu vou buscar só os dons. Não. Temos que buscar ambos simultaneamente. Ao mesmo tempo, eu quero o fruto do Espírito, mas também quero ser cheio do poder de Deus, tendo os dons espirituais. Procurai com zelo esses dons. Vamos trazer um outro ponto aqui. E olha que ainda vou entrar nessa questão dos dons. Possivelmente, nem vai dar para concluir hoje. Mas vamos lá. Tenho que procurar com zelo os dons. Então, para quem quer ter esse dom, ele precisa, primeiro, fé. Não tem como buscar esses dons se você não tiver fé. Agora, o fruto é adquirido com o andar pelo Espírito Santo.
Você vai adquirindo. A palavra, para escrevermos aqui, o pastor Isaac fala muito isso. Talvez não seja com essas palavras, mas a palavra sem poder, ou a palavra de Deus aqui, a Bíblia, sem o poder, você se torna religioso. Porque você fica letrado. Fica muito aquela coisa engessada. E você se torna religioso. Agora, o poder sem a palavra é espiritismo. Se torna aquela coisa muito espiritual. Não, é tudo espiritual. E você não consegue discernir essas coisas. Seguimos, então, e aí vamos entrar nos dons. Quem quer, né, ter um discernimento, quem quer buscar o que é e o que não é de Deus, então é bom que você esteja muito atento a cada ponto aqui. Daqui a pouco eu vou pedir também auxílio ao pastor aí para estar falando alguma coisa, tá? Então vamos lá. A primeira classificação, lembra que eu falei, temos 3 classificações: dons de revelação, dom de poder e dom de inspiração. Vamos aos dons de revelação. E os 3 primeiros dons aí do Espírito revelados para nós. O dom da palavra de sabedoria. Sabedoria não dada pelos livros, não dada por conhecimento, e sim é uma sabedoria dada pelo Espírito Santo. Em Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Alguém pode abrir para mim? Tiago, capítulo 3, versículo 13. E essa palavra de sabedoria, ela é de grande valor em conselhos, tomadas de direção e governo da igreja, tá? Em Tiago, capítulo 6, do 1 ao 7, vai estar falando muito sobre isso. Alguém abriu? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Amém. Pode ler? Pode ler, por favor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras práticas, com a humildade que provém da sabedoria. Somente o 13 ou até o 17? Tá bom, só o 13. Já Amém. falou muito. Já anotem aí, gente. E olha, essa palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, talvez você vai até agora abrir um pouquinho mais a sua visão, porque muitos têm palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento e não é dom de profecia. Tem muitas pessoas que têm, e como ficou muito ligado à profecia, aí se confunde. Como é bom entendermos um a um, tá? Vamos lá. Então, como eu falei, esse dom da sabedoria e vai ser muito útil em aconselhamento, direção da igreja e o governo da igreja. Lidar com uma pessoa sábia, uma pessoa que você pode chegar ali e ela vai ter uma palavra de sabedoria para te dar, provinda de Deus, não do homem. É muito bom, porque você já cria até uma confiança. Eu vou falar com aquela mulher de Deus porque ela tem uma palavra de sabedoria. E quantos de nós vimos e ouvimos aí muitos falarem, eu falar,
Não, eu prefiro ficar caladinho, eu prefiro ficar em casa, resolver meus problemas, porque eu e tal pastor, eu e tal pessoa não vai me acrescentar em nada, porque eu vou falar e vai sair explanando, ou não vai ter uma palavra edificante, uma palavra de sabedoria, seja essa palavra de sabedoria para exortação, seja uma palavra de sabedoria para confrontar, exortar ou confortar a alma da pessoa, certo? E aí, vamos lá. Essa sabedoria e essa palavra, né, de sabedoria é a que abre a nossa mente. Para quê? Para compreender a palavra de Deus. É essa palavra, essa sabedoria, essa palavra de sabedoria que abre. Quantas das vezes olhamos, lemos e muitas das vezes a gente não interpreta, não consegue interpretar. Mas quando tem esse dom da palavra de profecia, você parece que descortina quando você abre os trechos da Bíblia e vai descortinando na sua frente, parece que Deus vai te revelando ali, parece não. Deus vai te revelando ali a palavra. E aí temos a segunda nessa classificação, que é a palavra de conhecimento, ou de ciência, né? Essa palavra de conhecimento, ela fala muito sobre a onisciência de Deus. Mas por quê? Porque esta palavra de conhecimento é uma revelação. O pastor falou isso na aula do Segato, e é muito interessante. Ele contou um fato se não me falha a memória, de um menino que estava no acampamento, acho que alguém perdeu o óculos, e ele foi conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi conduzindo, dando os passos que ele precisava dar tal passo a tal lugar, dar tal passo à direita, à esquerda. Então, até ele chegar ao óculos. E o Espírito Santo fala para ele, olha para baixo. E ali estava o óculos. E isto é uma palavra de conhecimento, ou melhor, da ciência. Algo oculto, algo que você não sabe, algo que você esteja até buscando. Então, isso revela mais a onisciência de Deus. Coisa que você não sabe, mas Deus traz à tona. E a palavra de revelação, vinda de Deus, transmite conhecimento e esclarecimento de fatos. Em 1 Coríntios 14, vamos estar falando muito aí em Coríntios 14, versículo 25, que vai dizer: os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. Assim, prostrando-se com o rosto em terra, adoraram a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. Então, trazendo um conhecimento de algo que... trazendo a luz, né? E essa palavra de conhecimento, ela pode... O que eu falei sobre a questão da profecia? Ela pode trazer uma revelação de um problema ou pecado oculto, que traz à luz ao conhecimento também de doenças internas ou desconhecidas. Então, veio a palavra de conhecimento e Deus faz trazer à tona, ou palavra de ciência, quando você vai falar algo que é meio que inatural do homem, mas vai trazendo a revelação de algo de Deus, que vai estar mostrando ali o que está em oculto. Ok? Vamos para aqui. A palavra do conhecimento,
né, está intimamente ligada à palavra de sabedoria. Por quê? A palavra de sabedoria revela o problema oculto, ou melhor, a palavra de conhecimento revela o problema oculto, certo? E a palavra de sabedoria é ela que vai nos ministrar como devemos resolver tais problemas. E aí agora vamos entrar em outro dom, que é o discernimento do Espírito. Esse discernimento do Espírito é o ato de Deus revelar se tal pessoa ou ato dela procede de Deus, da pessoa ou do espírito maligno. Quando eu tenho discernimento e ela vai se encaixando, os 3 pontos aqui, ela vai se encaixando. Eu tenho a palavra de sabedoria e eu tenho a palavra de discernimento. Automaticamente, o discernimento, há um discernimento de espírito. Se provém de Deus ou não. Se é um ato, olha o que eu falei aqui. Se é um ato vindo de Deus, se é um ato vindo do homem, ou se é um ato vindo maligno. E como a Jaque sabe, né, ela já me deu esse aval, eu vou estar falando sobre... E hoje, estudando, eu percebi isso. Que naquele dia, Piranha, que houve aquela mulher falando sobre algumas coisas, sobre espíritos na live, falando um bocado de coisa, eu pude hoje entender que aquilo ali não foi um ato assim, como é que eu posso dizer? Foi uma revelação, mas foi uma palavra de sabedoria, automaticamente a palavra de conhecimento, porque estava revelando, Deus me usou assim, naquele dia, e, ao mesmo tempo, também teve o discernimento do Espírito. Por quê? Eu poderia me intimidar, porque eu tinha uma pessoa que começou a falar em mistério, e começou a falar para mim. Não sei se a irmã Irânia lembra, a pessoa me chamando de cabeça dura, porque não entendia as coisas de Deus, não porque aquilo que aquela moça ali estava falando, e ela não falava no nome de Deus. Ela não falava em nome de Deus. E ela sempre falava, porque deixa a minha serva falar, deixa a minha serva falar. E eu aqui, na minha sala, comecei a orar, eu falei assim, meu Deus, me revela se é ou não é. Por fim, e no final da live eu fui falando e houve esse discernimento de espírito. Tudo que estava falando ali não condizia com a palavra. Não condizia com o evangelho. Não condizia com o Cristo a quem nós professamos. Então, e eu mesmo, hoje, estudando, e eu confesso para os irmãos que eu não tinha nem pensado nisso. Assim como foi manifesto quando eu tinha 8 anos, essa questão do dom de cura, mas eu nunca peguei para ficar orando para as pessoas, nunca. E isso aconteceu num ciclo de oração. Claro, me causou um susto, um espanto. Eu tinha 8 anos e foi uma irmã que pediu para estar orando e no outro dia ela estava curada e eu falei, o que é isso? E eu não entendia muito sobre essa questão de dons, ainda era uma criança.
E, por fim, eu não faço, mesmo que, a não ser que alguém ore, mas eu não fico, não, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da cura, porque eu sei que isso não provém de mim, pode ser um presente, pode ser, não, é um presente de Deus, mas eu não posso ficar me vangloriando, não, é porque eu tenho uma palavra de discernimento, nem tanto que hoje que me alertou isso, daquele dia, a Aninha botou aí, ela estava lá também, nesse dia, e olha como é que, às vezes, a gente pensa uma coisa, por exemplo, é um profeta, não, ele teve o dom da profecia ali, falando. Não. E eu estou aqui ainda nos primeiros. Temos aí mais uns 30 minutos e possivelmente eu vou continuar na semana que vem. Tá? Então, ele revela o mundo, o espírito e a influência espiritual. Esse mundo aqui é o mundo celestial, se é algo vindo da parte de Deus, ou se é vindo do abismo, ou se é algo carnal, simplesmente carne. E não confundam as questões da carne com a obra do diabo ou obra de Deus. Porque tem muito homem que é assim, age na carnalidade e depois quer botar a culpa em A ou em B. Mas é carnal. Muitos se deixam ser usados por Satanás. Mas muitos desses é simplesmente na carnalidade mesmo ali. Então, essa revelação, esse discernimento, vai revelar se o que está sendo falado, ou se a obra que está acontecendo, ou se um ato que está acontecendo ali, seja ele qual for, ele vai revelar se é um ato divino ou satânico. E por que precisa desse discernimento? Mas, Júnior, a gente sabe quando é satânico, ou quando é uma obra de bruxaria, ou quando é. Não se engane. Eu sei que muitas pessoas já viram dentro da igreja pessoas se manifestarem como se fosse do Espírito Santo, falar como se fosse o Espírito Santo, mas por não haver discernimento, e talvez seja o que está faltando no nosso tempo de hoje, um discernimento de espírito, muitas pessoas estão caindo. Porque eu sei que nesse dia, Aninha e Irânia, que estava lá, muitas pessoas eu vi que estava apreensiva para saber se era ou se não era. Mas eu vi também muitas mulheres que já estavam sendo conduzida, pegando o telefone da mulher para entrar em contato. Mas um outro ponto é, se você tem um discernimento do espírito, você não pode ficar calado. Porque você foi levantado como atalaia. E uma vez levantado como atalaia, se Deus te deu esse dom para discernir os espíritos, e você fica calado, você está deixando os seus irmãos serem enganados. Claro que um exemplo, eu estou em uma live, a live não é minha, tem coisas que estão acontecendo ali, eu tenho que ter educação, até mesmo porque eu não posso trazer confusão, a palavra de Deus não é para trazer confusão. Quando se tem abertura, pode ter certeza, Deus está te dando essa abertura para você falar. Mas se você não tiver abertura, saia e deixa as coisas. Porque também temos que ter direcionamento. Quando devemos agir. E eu vou pegar um fato aqui, não gosto de contar as histórias nos estudos, mas esse daqui é válido. Na oitava série, na antiga oitava série, não sei como é que está hoje, uma colega minha, o pessoal brincava muito
compasso na sala de aula. Eu acho que a maioria aqui já pegou essa turmazinha, essa fase que os jovens e adolescentes ficavam brincando de compasso dentro da sala de aula. E tinha uma colega minha que ela era extremamente assembleiana, mas extremamente mesmo. Desde a ponta da raiz do cabelo até a unha do pé, a mulher era assembleiana mesmo, aquela bleia roxa. E todo dia tinha aquela brincadeira. E no intervalo, um dia, no intervalo da aula, ela questionou as meninas que estavam brincando. E as meninas falaram, não, é só uma brincadeira, que não sei o quê, não parece ser verdade, não, mas parece que a gente conversa com além, com alguma pessoa que já voltou e bababá. Aí ela saiu de lá da frente. Ela fazia parte da turminha dos lá da frente, que gostava de estudar, não, porque gostar de estudar eu não gostava, só estava lá na frente para se apresentar mais intelectual. Claro, eu nunca fui de bagunça, mas era da turma de lá da frente. E a turma do fundo, você sabe que é aquela bagunça, né? E ela foi lá atrás e falou assim, eu tenho poder para entrar aí, para expulsar, que não sei o quê. E aí as meninas ficaram logo, não, você é crente, não brinca com isso, não. Não vamos permitir. Ela, não, eu tenho poder porque Deus me deu poder, que bababá, eu oro todo dia. Aí as meninas falaram com ela, olha, é da sua responsabilidade. E ela pegou, botou a mão no compasso. Até ali, eu nunca acreditei naquilo. E eu acho que toda a sala achava que era uma bobeira aquilo ali. E ela começou as meninas falaram, você tem que perguntar de onde que vem, quem é. E ela começou a perguntar. E o compasso nada de responder. Nada de falar, nada. Ela disse, posso entrar? Aí ele sempre colocava, não. Aí ela falou assim, por que eu não posso entrar? Aí ele falava, não é, aqui não é o seu lugar. Ela, mas eu tenho o poder do Espírito Santo. Aí ele botou, uma vez que você entrar, você não sai. E ela, mas eu tenho, Deus tá comigo, que eu oro todo dia. Ele falou assim, aqui não, aqui é meu jogo. Aí ela falou, eu quero entrar. Aí ele falou assim, ok. Gente, aquilo ali para mim foi uma experiência. Pensa em uma pessoa que não conseguia sair do jogo. Ela puxava a mão e não conseguia sair daquele jogo. E ela repreendia, falava e ele escrevia. Eu disse, aqui é o meu jogo. Aqui você não tem poder. E ninguém pediu para você entrar. E outra, se referia ao... Não se referia a Deus. Ele falava, ele não pediu para você entrar. Você entrou pelas suas pernas. Você quis entrar. O que eu tomei de experiência aí? Tem coisa que Deus manda você fazer. E tem coisa que você quer fazer porque acha que é super crente. Tiago perguntou, é o tal do compasso, que o pessoal antigamente jogava muito. E aquilo ali, para mim, foi assim, um pouquinho estranho. Eu nunca tinha visto acontecer daquele fato, porque as meninas pediam para sair, às vezes tirava a mão, mas só que eu acho que foi pelo confronto que ela teve, que ela foi fazer, e aconteceu esse fato, certo? Então, vamos continuar aqui para dar prosseguimento. Então, temos que discernir os espíritos, temos que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E, às vezes, esse discernimento, ele provém de coisas simples, que você pode discernir sem precisar se consultar muito, sem precisar ir lá dentro da Bíblia. Tem coisa que você já bate. Isso não tem nada de Deus. Isso aí não é de Deus. Mas tem coisa que você precisa estar muito ligado para discernir o que é que está acontecendo. E quem tem essa questão do discernimento, né,
é um ponto aqui que eu quero colocar. Quem tem essa questão do discernimento de espírito, o próprio Deus, ele te dá uma certa um poder, né, para estar expulsando em nome de Jesus. Uma vez que Deus te dá o discernimento de espírito, o discernimento, ele também te dá poder para expulsar as ações demoníacas. E entramos, então, no segundo tópico. Entramos agora na segunda classificação, que é o dons de poder. Certo? E que envolve três pontos aí também. 3 dons. O de fé, o de cura e operação de maravilha. Por que ele entra nessa questão de dons de poder? Porque você vai estar lidando com algo mais que de poder mesmo. Ah, tá. Com a questão de poder mesmo, tanto para a fé, quanto para a cura, quanto para dons de maravilha ou milagres. E vamos lá. Essa questão da fé, gente, se atente aí, é diferente da fé natural. Não se deve confundir com o dom da fé com a fé comum, a qual nós lemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é a fé natural que temos que ter. Todo crente precisa ter essa fé na fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que eu estou falando aqui é de uma fé, ou eu falando não, esse dom da fé é uma fé um pouco mais qualificada, vamos dizer assim. O dom de fé é uma qualidade especial. Fé de milagres. Alguns estudiosos antigos vão falar exatamente essa frase, fé de milagres. Quais são os tipos de fé? Para ficarmos centrados aqui. A fé natural, em Hebreus 11, 6. Alguém abre em Hebreus 11, 6? Já deixa a sua Bíblia aí aberta para estarmos falando sobre. E depois a fé de salvação. Abre em Efésios, capítulo 2, versículo 8. E o próximo também vai abrir Gálatas 5, 22. E depois 1 Coríntios 12. Quem abriu em Hebreus, capítulo 11? Glória a Deus, pode ler? Pode ler. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa é a fé natural que todos nós crentes temos que ter. A fé em Deus. E tem a fé da salvação. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Abram aí. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Perfeito. E a fé do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei.
Gálatas 5, 22, é isso? Isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí continua, né? No 23. Sim. Mansidão, Então, essa é a fé no fruto do Espírito. E, por seguinte, a fé como um dom do Espírito. Está em 1 Coríntios, capítulo 12. Alguém abriu aí? Amém. Versículo 1. Pode ser. Vai até o 6, né? Amém. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Amém. Amém. Logo depois, lá mais à frente, vai estar falando sobre essa questão da fé, tá? Também, né? Que é do fruto, mas também é incluído aqui. E ela precisa exercer esse dom de fé, ela vai nem interferir, não, vai conciliar com os dois dons aqui, dom de cura e o dom de milagre. Porque sem a fé, meu filho, você não vai conseguir fazer isso. Porque tem milagres que não é só você chegar lá e falar, olha, acontece. Não vai acontecer. Você precisa exercitar a sua fé. Jesus vai falar para os seus discípulos, por que temeis homens de pequena fé? E vai acontecer aí o dom de maravilhas, que é parar uma questão que é da natureza ali. Mas vamos seguir aqui, falamos sobre fé, e agora entendemos que a questão da fé, que não é só meramente ter fé, ela é algo mais especial. Então, essa fé, para que aconteça algo sobrenatural, ela precisa ser bem trabalhada na nossa vida, certo? E aí, vamos para os dons de cura. Vamos estar atento aí nos dons. Ele está no plural. Então, isso é dons de cura, de curar ou de cura. Não se trata de terapia ou uma intervenção cirúrgica ou algo que precisa da mão do homem estar fazendo alguma coisa para dizer, não, ele foi curado ou eu fui curado porque eu passei pela mão do homem. Sim, isso daí é da natureza. Mas quando acontece o dom de cura, não é vindo pela mão do homem, não é vindo por uma intervenção, não é algo que teve que passar por alguém. E vimos aí no Evangelho de Cristo os milagres acontecendo, os dons de curas acontecendo, seja pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quantas vezes ele vai falar para cegos, para coxos, pessoas com saúdes debilitadas que buscaram a última alternativa, como a mulher do fluxo de sangue buscou todas as suas alternativas para que fosse curada, mas ela foi curada mediante a uma ação,
do nosso Senhor Jesus Cristo, o dom da cura. E também vimos os apóstolos exercerem tais. Uns vão dizer, né, subindo para o templo, e aquele coxo ali estava à porta da Porta Formosa, vai pedir esmola, e eles vão falar: não tenho prata, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, hoje te dou. Levanta e anda. E há uma cura ali. E também pode acontecer esse dom de cura interior. Você pode buscar um médico, pode buscar uma terapia, mas quando há uma cura divina, um dom de cura acontecendo ali, ele não precisa ter segundo plano. Fato aconteceu com a minha irmã. Morávamos na roça e ela passou mal, ela tinha comido jaca e era noite, né? Era jaca-pau. E eu sei que ela passou muito mal, mas muito mal. Muito mal mesmo. E hospital longe, meu pai fez uma oração, 10 minutos de oração, mais ou menos. Terminou a oração, não durou 5 minutos, minha irmã estava recuperada. 100% recuperada. Parecia que não tinha acontecido nada com ela. Então, uma vivência, né, do dom de cura. E aí, entramos aqui, temos 9 minutinhos, ficamos aí ligados nessa questão da dom de cura, e entramos ainda no dom de cura, gente, formas de operar tais milagres, tais obras, né, de cura. Uma por toque ou uma palavra. Você pode estar vendo em Mateus, capítulo 8:8. Abra aí Mateus, capítulo 8, versículo 8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Amém? Amém. Amém. E aí vemos a questão da palavra de Deus. Uma ordenança que ele pede, né? Diga uma só palavra. E às vezes a gente estamos em um certo lugar, você não está com uma pessoa e você pede pelaquela pessoa e o milagre acontece, a cura acontece. Então, até mesmo é algo que precisamos nos atentar. Não é só estar próximo. Pode ter o toque, a imposição de mão, mas também uma palavra, porque quem opera o dom de cura não é eu, não é você que está exercendo. A cura vem mediante a Deus. Ele vai fazer. E nem tanto que tudo o que iremos fazer não é, eu ordeno que aconteça isso e isso. Não. Se você não pronuncia o nome do Senhor, se você não fala em nome de Jesus, possivelmente não vai acontecer. E também, outra forma de operar, né, a cura, que é fluxo divino, unção e virtude. Vamos lá. Em Atos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que os menos à sombra de Pedro, quando este passasse,
cobrisse alguns deles. Exatamente. Nessa questão da unção, né? E da virtude, e pode se acontecer isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é qualquer um que vai fazer isso não, tá? Se você não estiver 100% no Pai, você não consegue isso não. Isso é uma virtude, e ver-se que isso aconteceu nesse fato exclusivo, tá? Diferente de toalha, diferente de pegar pano e ficar terno, pegar terno e passar em cima dos outros, é diferente disso. E outra, que é a imposição de mão. Há essa imposição diversas vezes, desculpa, tá, gente? Diversas vezes que você vê na Bíblia uma imposição, uma colocação de mão, e tivemos um estudo falando sobre isso, e é importante. Mas vou estar abordando mais à frente sobre essa questão de imposição, de colocar o óleo da unção e tudo mais. E ainda tem outras formas aí, e outras, né, que podemos estar encontrando em Atos 19:12, Tiago 5:14, Atos 5:15 e 16, acabamos de ler o 16, e Mateus 18, 19 e 20, certo? As pessoas que têm o dom de cura podem ser usadas por Deus para curar um enfermo, ou melhor, desculpa, as pessoas que não têm um dom de cura, pode ser usado por Deus para curar o enfermo. Eu vou perguntar agora para os irmãos. Vou dizer, eu não tenho dom de cura, mas eu posso ser usado por Deus para curar alguém? Pode falar. Para mim, pode. Para mim, pode. Giseli falou, Débora ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que pode, tanto que a pessoa tenha fé para isso. Eu também acho que sim. Depende da fé da pessoa. Você pode, porque é o poder de Deus. Ele pode te usar naquele momento ali, mesmo que você não tenha o dom de cura, mas ele pode te usar ali, e você está falando para a pessoa, orando, ou, vamos dizer, determinando algo, e a pessoa ser curada. É diferente da pessoa que tem o dom, tá? Quem tem o dom, ela flui com mais facilidade essa questão de estar exercendo o dom de cura. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, de estar orando, alguém ser curado, mas você não ter o dom de cura. Pastor Isaac, pode ficar à vontade. Aula muito boa. Desculpa a minha voz, e tem muita coisa aí, muita coisa boa. Parabéns, pastor, primeiramente. A gente tem que entender, amados, que, por exemplo, pontuando essa questão da cura, se nós pegarmos Marcos 16, Jesus disse assim: "E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele que crer for batizado", Jesus vai trazendo narrativa e diz: "E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão". A tônica que eu quero deixar bem claro é que a cura, pelo nome de Jesus, ela pode ser ministrada por todos, ok? Por todos. Nós podemos ministrar todos. O que o pastor Júnior está pontuando e destacando é que aquele que tem o dom da cura é para Deus o capacita para coisas específicas, para circunstâncias específicas, momentos específicos.
Não é que seja uma pessoa de elite, não. Mas existem situações que alguém que pode usar o nome de Jesus e pode operar o milagre, a cura, sim. Mas existem situações e circunstâncias que tem que ter uma capacitação, porque o dom é uma capacitação do Espírito para determinadas situações. Então, para a pessoa dizer assim, então não vou orar porque eu não estou no dom. Não é isso. Tá? Nós podemos operar. Outra coisa, deixando bem claro, não é que o nome de Jesus não vá ter eficácia em toda e qualquer circunstância. A questão não é o poder que há no nome de Jesus. É uma capacitação que é dada ao Espírito para determinadas circunstâncias, para determinados momentos. Ok? E é como a própria palavra vai dizer que o Espírito dá de acordo como lhe apraz. Se você vê qual é o propósito dos dons, edificação, consolação, a edificação o compartilhamento dos dons vamos assim dizer, é um revestimento a mais. Então, deixando bem claro que a gente pode ser operado pelo nome, podemos operar pelo nome de Jesus, sim, podemos operar. O nome do Senhor, ele é poderoso em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas haverá momentos em que a questão, porque assim, a questão do dom, não é se tem poder ou não. É uma capacitação para mim, para pessoas. Porque existem situações que, por exemplo, vamos lá, tem gente que não consegue se lidar com o ambiente hospitalar, com o sangue, enfim, determinadas situações. Ela não tem capacidade para isso. Embora ela tenha o conhecimento e tenha a autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas ela não vai gerir a situação. A questão do dom que dá a capacitação vai dar um condicionamento para a pessoa administrar situações e circunstâncias que outras não teriam a mesma forma de lidar com a situação. Espero que os irmãos tenham entendido. Exatamente. Vamos entendido aqui, meus irmãos. Obrigado, pastor. Tá com a voz. Já foi. Mas vamos dar a sequência aqui e eu vou falar do último dom e eu vou fechar aqui. E semana que vem daremos continuidade, certo? Que é o dom de operação de milagres. Esse dom aqui, para fecharmos essa questão dos dons de poder, na classificação desses dons de poder, esse dom é um ato sobrenatural que opera de modo contrariamente à natureza. Como o que eu falei sobre a tempestade que aconteceu, e Jesus levanta e manda o mar e o vento se acalmar. É uma coisa sobrenatural. E até mesmo os discípulos ficam assustados. Por quê? É uma coisa... eu já ouvi relatos, né, de pessoas que estavam chovendo e ela vai orar ao Senhor e falar, não vai chover enquanto não chegar na igreja. E a chuva cessar e a pessoa chegar na igreja e a chuva começar novamente. E chover mesmo. Aconteceu isso uma vez, né? Eu estava estudando sobre uma questão de fé e eu tinha que fazer um ensaio fotográfico e estava chovendo. Era um domingo e só tinha aquele final de semana que o casamento ia ser na outra semana. E a menina falou assim, Júnior, eu preciso fazer esse ensaio, nem que seja debaixo de chuva. E eu peguei, orei ao Senhor e ela falou assim, e agora? Vamos cancelar e fazer um pós-wedding? Eu peguei e falei, não, pode deixar que eu vou orar. Orei e falei assim, e amanhã não vai chover não, pode ficar tranquilo. E estava dando, era 90% de chuva. No domingo, não tinha chuva nenhuma, um sol. Fomos para a serra, tiramos as fotos. Quando voltou, desceu água. Acabou de tirar as fotos. Entramos no carro, começou a descer água. Na hora de voltar. Então, o dom de maravilhas, né? É algo que sobressai o que é natural. Operação de maravilha. Maravilhas, no grego, dunami,
que quer dizer operação de obra de poder. Algo que você vai mexer sobrenaturalmente com coisas assim, sobrenatural mesmo. Algo que vai mover do lugar. Acreditar que aquilo ali vai acontecer. E a palavra vai dizer, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer que aquele monte vai sair dali, vai passar para lá e vai acontecer. E isso é maravilha. E eu quero fechar aqui, isso aí. E a semana que vem, a gente volta com a última classificação, né, dos últimos 3 dons.